Conab realiza pesquisa da safra de cana-de-açúcar em São Paulo. Rio Grande do Sul abre oficialmente a colheita da soja e cobra melhorias na infraestrutura. Qualidade superior da carne bovina garante melhor rentabilidade ao pecuarista. E número de cooperativas cresce e fortalece produção agrícola em Mato Grosso do Sul. Olá, uma ótima tarde para você que está acompanhando aqui a programação do Canal do Boi. Estamos chegando para mais uma edição do Agricultura BR, programa que mantém você muito bem informado sobre o que é destaque no agronegócio neste primeiro dia do mês de abril, começando aí o segundo trimestre do ano já, passando ligeiro. E a gente traz para você o que é destaque neste dia primeiro já. E a gente começa essa edição ao vivo, direto lá da Bolsa Brasileira de Mercadorias. Vamos conversar com o jornalista Walter Puga Júnior, porque a crise, né, Walter Puga Júnior, que atinge vários estados brasileiros, pode resultar em aumento de custo para os produtores rurais. Uma ótima tarde para você. Olha, Adriana, você lembrou bem, viu? A reunião dos secretários de Fazenda dos estados brasileiros no Conselho que estabelece, CONFAZ, né? O conselho que reúne esses secretários de Fazenda ocorre na sexta-feira. E o que preocupa, em especial o agronegócio, é a possibilidade daquela convenção 100 ser, vamos dizer assim, não ser aprovada novamente. O que é a convenção 100? A convenção 100 é um tratado entre os estados que concede para os insumos usados na agropecuária descontos de ICMS, que variam aí de uma região para outra. O que ocorre é que todo ano, praticamente todo ano, ele precisa ser renovado. E ele vence agora em 30 de abril. Ocorre que muitos estados brasileiros estão em situação financeira difícil e os secretários de Fazenda desejam, em alguns casos, anular essa isenção para rações, para herbicidas, para inseticidas. Bom, se não for aprovada, de novo, a Convenção 100, o que ocorre desde 1997, nós teremos aí um aumento de custo direto para o produtor, Adriano. O aumento de custo que varia para a agricultura de 8% a 11% e para o pecuarista, pior ainda, um aumento no custo de produção de até 14%. Por isso, de olho na informação, a reunião do Conselho de Secretários de Fazenda, do CONFAZ, ocorre na próxima sexta-feira e assunto fundamental para o agronegócio é a renovação da chamada Convenção 100, vou repetir, que concede isenção de ICMS para produtos que são utilizados para a produção agropecuária. Caso não haja prorrogação da Convenção 100, nós teremos dificuldades. O único estado que até então está fora dessa convenção e tem tido aí a retomada, né, das cobranças sobre insumos agropecuários, sem isenção de impostos, é o Rio de Janeiro, depois de ter decretado calamidade financeira. Isso já ocorre com outros 6 estados no Brasil, que decretaram calamidade financeira também, ou seja, dificuldade para honrar seus compromissos. Portanto, de olho na informação, seu estado produtor pode estar fora, a partir de agora, da isenção de impostos. Fora isso, outros assuntos do agronegócio, não, Adriano? É com você. A gente fala mais sobre essa questão envolvendo aí o mercado, tem bolsa, tem movimentos também, e tem questão dos estados que devem reduzir isenção para os insumos da agrícola, que você acabou de falar, e também oferta farta que reduz espaço para o preço da soja, né? Tem muita coisa boa para a gente abordar nesse começo de mês, né, Puga? Pois é, os estoques hoje nos Estados Unidos pesam sobre os preços dos grãos em todo o mundo. Como se sabe, trigo, soja e milho, negociado no mercado de bolsa em Chicago e também em todos os Estados Unidos, tem influência forte sobre os preços dos grãos em todo o mundo. Ocorre que os estoques norte-americanos estão maiores do que os que foram previstos anteriormente pelos analistas, e isso já determinou a queda nas cotações do milho, da soja e do trigo na última sexta-feira, lá na Bolsa de Chicago. Nos casos da soja e do trigo, estimativas de áreas plantadas menores do que esperadas nos Estados Unidos, agora para 2019 e 2020, limitaram até uma baixa acentuada nos preços. Mas no caso do mercado do milho,
foi uma derrocada, né? Há um otimismo maior para a semeadura lá nos Estados Unidos no próximo ciclo, portanto, os preços vieram abaixo. Segundo o levantamento divulgado pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, na sexta-feira, os estoques americanos de soja, que é o carro-chefe do agronegócio brasileiro, somavam 74 milhões de toneladas em 1º de março, quase 1 milhão de toneladas a mais do que o estimado no mercado. E um volume, vamos lembrar, né, de soja nos Estados Unidos, 29% superior ao registrado no mesmo dia do ano passado. Em outro relatório, o Departamento de Agricultura do governo americano projetava que a área plantada com soja lá nos Estados Unidos, em 2019 e 2020, em torno de 34 milhões e 200 mil hectares, ou seja, 700 mil hectares a menos do que a média das estimativas de um grupo de analistas consultados aí pelo Wall Street Journal, né? Isso significa um número 5% inferior ao observado em 2018 e 2019. Mesmo com essa redução no plantio de soja, os estoques são muito altos, né? Isso contribuiu para a queda do preço da soja no mercado internacional. Agora, pior mesmo é no caso do milho, viu? No caso do milho, os estoques americanos apurados em 1º de março, né, chegavam a 218 milhões de toneladas. É 3% menos do que no início do mesmo mês do ano passado, é verdade. Mas esse volume, vale lembrar, ele é 7 milhões de toneladas maior que o previsto por analistas, né? Para a área plantada nos Estados Unidos, aliás, em 2019 e 2020, a nova estimativa do Departamento de Agricultura norte-americano aponta para 37 milhões e 600 mil hectares, 700 mil hectares a mais do que esperado por analistas, e um número, lógico, 4% superior a 2019 e 2020. Por isso, na Bolsa de Chicago, as cotações do trigo, da soja e do milho tendem a ficar sob pressão. Os estoques americanos já pesam no mercado americano e pesam também em todo o mercado mundial. Por isso, essa pressão sobre os preços dos grãos. Adriana, a situação é bem complicada, até porque o IGC, o Instituto, o Conselho Internacional de Grãos, o IGC, né, na verdade, apontava já na semana passada que a produção mundial de cereais pode chegar a 2 bilhões e 180 milhões de toneladas agora em 2019 e 2020, ou seja, quase 2,5% mais do que o estimado na temporada atual. A informação, vou repetir, é do Conselho Internacional de Grãos, num seu primeiro relatório sobre a próxima safra internacional, que terá início agora em setembro. Portanto, já há uma previsão de produção maior em todo o mundo, estoques americanos elevados e os preços tendem a ficar sob pressão. De olho na informação, produtor rural, porque administrar custo, neste momento, é fundamental para enfrentar pressão sobre os preços que devem ocorrer mais adiante. Adriano? Ok, Puga, obrigado por enquanto. Daqui a pouco a gente volta para falar sobre o mercado, né, sobre o movimento de bolsa, dólar. Daqui a pouco a gente volta a conversar. Bom, como eu disse, daqui a pouco o Puga volta trazendo para você tudo que é destaque. Teve uma movimentação positiva nas bolsas lá na China, né? Sobre possível selada de pacto aí entre os Estados Unidos e a China, recuperação no setor industrial. Daqui a pouco a gente traz para você os números do mercado neste começo do mês de abril. Olha, tempo de colheita de soja lá no Rio Grande do Sul, principal cultura de verão, foi retirada das lavouras e movimentou a economia do estado gaúcho. Este final de semana foi realizado aí, ou foi aberta oficialmente a colheita de soja lá no Rio Grande do Sul, e a nossa repórter lá, Anelise Nicolodi, acompanhou tudo de perto e traz as informações para você. Lavouras de soja a perder de vista. É o grão dourado que movimenta o campo e faz o Brasil ser uma potência mundial na produção de alimentos. Nos últimos 40 anos, o produtor brasileiro conseguiu aumentar a produtividade das lavouras em mais de 300%, mesmo tendo aumentado a área plantada em apenas 33%. Mas ainda sofre com o gargalo da infraestrutura, que encarece os custos e diminui a margem de lucro. O produtor vem fazendo o tema de casa, que dentro da porteira a produtividade vem num crescente. Praticamente saímos de um patamar histórico que era 45, 40 de média, estamos chegando a 75 até 80, porém, com todos esses bons resultados produtivos, a nossa rentabilidade não se aumentou. Aliás, em até certas circunstâncias ela diminuiu.
E por algumas razões muito claras. Por exemplo, analisando o aspecto infraestrutura que tu já falou, em termos de frete, encarecido. Em termos do porto também, por não fazer o calado adequado, né, isso chega a resumir de 1 a 1,50 por saco a menor, quando o navio não pode sair com a carga plena. Né? E aí contando também principalmente os outros custos que ficam de forma meio obscura, mas hoje nós temos o crédito rural mais caro de toda a história. Por quê? A subvenção ao prêmio de seguro agrícola não vem no Rio Grande há 3 anos. Representantes do setor e lideranças políticas participaram da abertura oficial da colheita da soja no Rio Grande do Sul. O evento aconteceu no município de Tupanciretã, na região central do estado, que concentra a maior área plantada com o grão no estado gaúcho. O assunto do escoamento da produção veio mais uma vez à tona. O papel do Estado do Rio Grande do Sul é, entre outros, de poder ajudar a reduzir custos, né, de toda a operação. Evidentemente, isso está ligado também à necessidade de melhores estradas. Não é à toa que nós lançamos agora um programa de parcerias com a iniciativa privada para viabilizar investimentos na nossa logística, na estrutura do Rio Grande do Sul, não apenas nas estradas, mas também na hidrovia, tudo isso para melhorar a condição de escoamento da produção do estado do Rio Grande do Sul. É claro que isso leva tempo, né, para se viabilizar o investimento todo necessário nas nossas estradas. Pois é, governadora, há pouco tempo o senhor anunciou aí o novo superintendente do Porto de Rio Grande, né? E é uma preocupação fazer com que o nosso porto possa escoar essa safra para fora. Quais são as primeiras medidas que devem ser tomadas em relação a isso? Olha, além do Porto de Rio Grande, esse superintendente, ele atende aos portos do Rio Grande, porque a SPH, a antiga Superintendência de Portos e Hidrovias, foi extinta e o Porto de Rio Grande passou a ser responsável pelos portos também do interior. Então, dentro do nosso programa de parcerias, nós estamos prevendo também a concessão para a iniciativa privada, a operação da hidrovia, toda a Lagoa dos Patos e dos portos do interior, de forma a ganharmos também condições de estrutura nesses portos, para que eles possam melhor escoar a nossa produção. Então nós apostamos muito na qualificação da gestão no Porto de Rio Grande e também na parceria com o setor privado para qualificar essa estrutura e, consequentemente, reduzir custos para quem produz no estado do Rio Grande do Sul. Toda a nossa agenda é de competitividade. Tudo que se produz no Rio Grande do Sul compete com o que é produzido lá fora. Portanto, redução de custos aqui dentro, redução de burocracia também. Nós estamos trabalhando muito fortemente em revisão de legislação ambiental no âmbito estadual para acelerar processos de licenciamento e aí, tendo licenciamento mais ágil, tendo estradas em melhores condições, hidrovia funcionando também com sinalização melhor processo de dragagem, conseguir garantir o escoamento da produção. Está sendo feito nesse momento a dragagem no Porto de Rio Grande, uma operação importante, um dos maiores investimentos também em infraestrutura que acontece no estado e no Brasil, essa dragagem no Porto de Rio Grande. Com a dragagem, os navios conseguem ter a sua capacidade plena de abastecimento e, consequentemente, reduz também o custo logístico na operação de escoamento da produção. Mas você que acompanha o Agricultura BR, você viu que na semana passada nós mostramos aqui que produtores de soja de 10 estados brasileiros pediram à Justiça que seja estendida a elas uma liminar que obriga a gigante do agronegócio Bayer a depositar em juízo os royalties cobrados de sojicultores pela semente intacta R22 Pro. O nosso repórter lá no Mato Grosso, Valdir Pacheco, bateu um papo com o presidente da AgroSoja MT, o Antônio Galvão, sobre este assunto. Acompanhe. A Monsanto tinha um registro da patente da soja intacta RR2 e os produtores começaram a questionar essa patente. Eu converso agora com o presidente da AproSoja MT, Antônio Galvão. Qual foi esse questionamento, Galvão? Olha, justamente a gente começou a fazer um levantamento junto ao INPI sobre a validade dessa patente e qual era realmente o registro que ela continha. Por nossa surpresa, o registro que estava nela era único e exclusivamente sobre a questão da resistência ao glifosato, ou seja, ao RR. E essa patente já estaria inspirada ainda em 2010, já feito por outra ação da AproSoja. Por isso buscamos pareceres jurídicos, inclusive internacionais, onde os mesmos falavam que ela teria perdido o direito de cobrança porque não havia mais novidade. Fizemos esse questionamento junto a várias autoridades, ingressamos com essa ação em 2017.
ao qual, por surpresa nossa, a gente questionando o INPI, realmente ela deu um parecer favorável ao não reconhecimento mais dessa patente, ou seja, não teria validade. Por isso que a juíza, a qual está tocando o nosso processo, ela concedeu uma liminar, favorecendo a ProSoja com certeza absoluta e pedindo para que todo esse royalty arrecadado já dessa safra 18-19 fosse depositado na Justiça. Então, baseado nisso, a gente tem aí essa ação, vamos dizer, com uma liminar, e quando ela tem que depositar todo esse valor aí colocado, e o qual ela não vem cumprindo, porque o valor que ela depositou até agora é irrisório perto do que ela arrecada aqui no Mato Grosso. Qual é o valor arrecadado dos produtores mato-grossenses? A gente tem um cálculo e estima em torno de 600 a 700 milhões dos associados da ProSoja, que somente eles é que ela tem que depositar. Infelizmente, ela depositou até o momento somente 11 milhões e pouco, não chega a 12 milhões. Você vê, é um valor muito ínfimo perto do que ela arrecada aqui em Mato Grosso. Galvão, os produtores de Mato Grosso do Brasil pagam o royalty mais caro aqui da América do Sul em comparação com a Argentina e outros países que produzem soja. Algum trabalho para diminuir esse valor? Por exemplo, área de refúgio, aquele que planta o refúgio e o que não planta, não é justo os dois pagarem o mesmo valor? Realmente a gente tem aí uma diferença até substancial em relação ao Paraguai e à Argentina, que são os outros dois países aqui na América do Sul que produzem volumes altos, especialmente a Argentina, e aqui no Brasil, infelizmente, cobra mais caro, chegando-se aí na semente fiscalizada em ordem aí hoje em média de R$ 145. E outras modalidades que ela cobra, ou seja, da semente salva, dizer com valor acima disso, chegando até R$ 170 ao hectare, e também na modalidade moega, que a gente já questionou muito, levando 7,5% da nossa produção. Então, isso são os grandes absurdos. A gente já questionou muito, hoje Bayer não é mais Monsanto, porque ela foi adquirida pela Bayer, infelizmente eles não dão ouvido para isso. É isso que tem levado também essa indignação nossa como representante do produtor rural e tem ingressado na justiça questionando a validade dessa patente. Se Deus quiser, graças a Deus, eu acho que a justiça já entendeu através dessa liminar, a gente haverá sucesso sim, e ela deverá retornar todo esse dinheiro cobrado ao produtor rural, porque foi cobrado indevidamente. Vamos aguardar que a justiça seja feita, né? Fabiana, aproveitando a presença aqui do Galvão, vai nos falar agora sobre um grande evento que é o Circuito AproSoja, que está para acontecer por esses dias, Galvão. Com certeza, Fabiano, aí, esqueci de cumprimentar, boa tarde, o Pacheco também, a todos que nos assistem aí, o programa teu, do canal do Boi, é o BR Agricultura, BR, né? Com certeza bastante ouvido também, Fabiano. Agora, a partir do dia 22, a gente inicia aqui o circuito da AproSoja, são 14 anos de existência da AproSoja, são 14 circuitos aí que estão sendo elaborados, são 24 núcleos que nós temos aqui, ou seja, 24 municípios, nas 4 regiões do estado, onde a gente em loco vai participar em todos eles. E levando como tema hoje, custo mais tributação igual agricultura em risco. Especialmente em Mato Grosso, vocês acompanharam a nossa taxação, aumento aí do próprio FETAB do próprio milho, que é uma indignação muito grande do produtor rural. Onde a gente levará especialistas aí da área para debater esses assuntos e levar realmente ao produtor que se vier acontecer de acabar com o convênio 100, aonde voltará o custo aí dos impostos, ICMS e dos insumos. E também essa discussão toda que está aí da Lei Candir, que os governadores acham que vai ser a salvação deles, aí por conta da arrecadação, mas vai inviabilizar a principal atividade, e a gente sabe que Mato Grosso do Sul também, a atividade agrícola é muito importante, com certeza absoluta o Estado aqui hoje não poderá mais produzir, vai inviabilizar, principalmente por essa logística que nós temos precária, cara, que é a rodoviária, porque Mato Grosso, como maior produtor, também temos esses gargalos e pesados, só temos praticamente o rodoviário para transportar, e ainda em pistas ruins aí, como vocês conhecem. Então queremos aí convidar todo o produtor rural de Mato Grosso, participe, já está agendado as datas, os dias, começando aqui em Cláudia pela manhã, no dia 22, segunda-feira, agora de abril. E muito obrigado a sua participação, portanto fica aí o convite a todos os produtores do Mato Grosso. Valeu, obrigado, Pacheco. E agora a gente vai voltar até a Bolsa Brasileira de Mercadorias em São Paulo para conversar com o jornalista Walter Puga Júnior para saber sobre o mercado nesta segunda-feira. Puga, o índice Xangai Composto opera aí com alta de 2,58%, maior patamar desde fevereiro de 2018, isso motivado aí pela recuperação do setor industrial da China e também por um possível acordo que possa ser selado entre China e Estados Unidos, e isso, claro, interferiu nos negócios aqui no Brasil. Como é que o mercado opera nesse momento?
Olha, opera, lógico, sob os efeitos positivos de todas essas informações que chegaram do exterior, que você citou agora. O mercado na Ásia veio em alta, as bolsas vieram em alta lá, contaminaram positivamente o mercado europeu e a expectativa no Brasil e nos Estados Unidos é de que haja alguma recuperação. Aliás, no Brasil já está ocorrendo essa recuperação, viu? Tendo como referência mercado de bolsa, vale lembrar, Adriano, que é o seguinte, a Bolsa Paulista mostrava ganhos nesta segunda-feira, agora há pouco a alta era de quase 1%, nosso índice Bovespa subia novamente para 96.338 pontos, não foi a melhor pontuação do dia, de alguns minutos, chegamos a passar de 96.600 pontos, ou seja, temos um movimento positivo no mercado de bolsa. E falando em mercado de bolsa, né, é importante lembrar que nós teremos agora, nesta semana, né, a participação na Comissão de Constituição e Justiça de um debate, né, com o ministro da Economia, Paulo Guedes, que vai discutir aí a reforma da Previdência, né? E esse debate servirá de termômetro para o andamento sobre a reforma da Previdência. É o que acrescentam alguns analistas de mercado, né, que já ponderam que haverá uma influência no mercado dependendo do que ocorrer nesta reunião aí com o ministro da Economia brasileiro. Bom, temos notícias positivas lá fora. Agora, há algumas notícias não tão boas, viu, Adriano? Os economistas ouvidos pelo Banco Central na chamada Pesquisa Focus, que é divulgada toda segunda-feira, vamos lembrar, né? Pesquisa Focus, ela ouve 80, 100, 90 dos melhores, os mais reconhecidos líderes do mercado financeiro, e o Banco Central questiona, né? O que esses técnicos esperam do PIB, esperam da taxa de juros, esperam do dólar, né? E eles manifestam suas opiniões. Isso é muito importante porque baliza o mercado já na segunda-feira. Mas a notícia não é muito boa, não. Os economistas passam a ver o crescimento do Produto Interno Bruto brasileiro em 2019 abaixo de 2% pela primeira vez. O mercado voltou, quando eu falo mercado, eu falo esses operadores do mercado, esses economistas que trabalham nos bancos, trabalham nas consultorias, trabalham nas operadoras do mercado financeiro, eles reduzem as suas expectativas para o nosso PIB, né? Bom, a expectativa de crescimento do Produto Interno Bruto agora para 2019 caiu para 1,98% no levantamento divulgado nesta semana. Na semana anterior, ainda havia expectativa de que este ano o PIB brasileiro crescesse 2%. Para 2020, houve também piora do cenário, viu? Os analistas ouvidos pelo Banco Central têm expectativa que em 2020 nós tenhamos aí um crescimento de 3%, mas já há aí um viés, né, para 2019 na faixa de 2,50%. Era 2,57%, então há uma piora na opinião deles. Outra preocupação, enquanto a inflação fica sob controle, ou seja, para a inflação, a pesquisa Focus aponta que esses analistas de mercado ainda esperam abaixo de 3,90% a inflação este ano, de outro lado, eles já estimam alta para a taxa de juros. Ou seja, não mudaram as expectativas para a taxa de juros, mas ela se mantém ainda muito alta. Terminará o ano no atual piso histórico de 6,5%, mas será de aproximadamente 7,5%, na opinião desses analistas, em 2020. O top 5, que são os 5 analistas que mais acertam resultados, levantamento recente feito pelo Banco Central, prevê esse mesmo cenário. Teremos aí taxa básica de juros em 6,5% este ano, mas em 2020 na faixa de 7,5% ao ano. Taxa Selic é a taxa que, vamos dizer, baliza as negociações do mercado financeiro, porque é a taxa base para a negociação dos títulos do governo, de como as contas serão feitas lá no governo federal. Agora, vamos para o dólar. Dólar que interessa diretamente ao dia a dia do produtor, Adriano. Olha, o dólar agora há pouco caía mais de 1%, há um apetite por risco no exterior, o dólar caía 1,06% e recuava para R$ 3,87 mais 38. Lembrando que o dólar operou em valores mais baixos hoje, viu? Chegou a operar a R$ 3,86 mais 48, ou seja, chegou a cair mais de 1,25%. No momento, a queda é menor, a queda é de pouco mais de 1% a 13,87. Mas o dólar continua em queda depois de uma baixa na sexta-feira, baixa leve, na faixa de 13,91, agora opera na faixa de 3,87. Perspectiva, portanto, no mercado financeiro é de queda do dólar, recuperação da Bolsa, mas
ainda alerta, de olho no custo do dinheiro. Lá na frente vai ficar um pouco mais caro. Adriano? Obrigado pela sua participação, Pulga. Uma ótima semana para você. Bom, a gente vai para o intervalo comercial agora. Lembrando que daqui a pouco você vai acompanhar uma entrevista feita pelo Fabiano Reis com o presidente da AproSoja MS, o Juliano Schmaidec, sobre o impacto do clima aqui na safra da soja em Mato Grosso do Sul. Tudo isso e muito mais logo depois do intervalo. Fica por aí. Agricultura BR volta já. Já estamos de volta e, como eu adiantei agora há pouco, o clima instável, foi o que mais provocou perdas na safra da soja 2018-2019 em todo o Brasil. E aqui em Mato Grosso do Sul não foi diferente. Fabiano Reis bateu um papo com o presidente da AproSoja MS, o Juliano Schmaidec, sobre o impacto que o clima teve na produção de oleaginosa aqui no estado. Acompanhe. O Agricultura BR destaca agora a cultura de trabalho mais importante do país, a soja. Olha, a cultura ela é tão relevante para a economia nacional que os números do Banco Central que foram apresentados nesta última quinta-feira, na sua primeira previsão do PIB do ano de 2019, recuou 0,8%. Em dezembro de 2018, a previsão de crescimento do Produto Interno Bruto total era de 2,8%. Agora, recua para 2%. Falando especificamente do PIB do agronegócio, aí só o setor agropecuário, ele cai pela metade. Era 2% previsto em dezembro e agora, nesse mês de março, previsto em 1%. E o que aconteceu? Aconteceu aquela estiagem forte sobre as áreas de produção agrícola. E aí lê-se principalmente sobre a soja. A soja foi extremamente afetada, principalmente nos estados do Paraná e do Mato Grosso do Sul. Claro que outros estados também foram atingidos, mas Paraná e Mato Grosso do Sul foram castigados por essa estiagem. E é sobre a avaliação da safra de soja no Mato Grosso do Sul que eu converso agora com Juliano Schmaidec, presidente da AproSoja Sul Mato Grossense. Juliano, obrigado pela sua participação, uma boa tarde para você. Me diga uma coisa, realmente foi uma safra difícil para boa parte dos produtores, principalmente quem começou a cultivar mais cedo. Qual que é a sua avaliação agora, praticamente tudo colhido, qual que é a sua avaliação dessa campanha da soja 2018-2019? Boa tarde, obrigado pelo espaço para a AproSoja. É um ano extremamente difícil para o Mato Grosso do Sul. Tivemos chuvas de manga, como a gente costuma dizer, chuvas de verão, que são alternadas, regiões muito comprometidas. A divisa com o estado de Paraná, nossa região sul do estado, foi mais comprometida. Amigos produtores produzindo entre 8 e 20 sacos nessas regiões, onde tem um solo um pouquinho mais arenoso. Temos uma quebra no estado, depois de bater o recorde do ano passado de produtividade, com 59 sacos por hectare. Esse ano vamos trazer uma média aí de 50 sacos. Estamos fechando a safra ainda, estamos em 96% da safra colhida. A região norte calçando esse número para cima, trazendo boas produtividades. Mas é um ano complicado, porque em dezembro tivemos ali 30, 35 dias de seca, voltou a chover e na região sul tivemos um segundo veranico de mais 20, 25 dias, que onde pegou foi desastroso e deixou o produtor desamparado. O sul do Mato Grosso do Sul é a região que tem as médias mais baixas de produtividade, Juliano? Com certeza é a região mais afetada, com as produtividades mais afetadas, mais judiadas, vamos dizer assim. As variedades plantadas dentro de setembro foram as mais afetadas, foram as que sofreram mais com a seca. Quem optou por ciclo, o produtor que optou por ciclo mais tardio e jogando mais para dentro de outubro, ele conseguiu amenizar um pouco essa seca, salvo aqueles que tomaram esses 20 e poucos dias de seca em janeiro, aí eles perderam a precoce e perderam a tardia, nos ciclos. Hoje, qual que é a região do Mato Grosso do Sul, pensando no estado inteiro, que tem a maior produção em volume de soja? Em volume de soja seria Maracaju, Ponta Porã, a Grande Dourados e Cidrolândia ali. É o centro-sul ali, onde tem a maior produtividade do estado, a maior produção do estado. Produtividade, nós já vamos para Chapadão.
Chapadão do Sul seria Chapadão onde Sul. tem a maior produtividade. Volume de produção no Centro-Sul do Mato Grosso do Sul. Isso. Mesmo com essas situações que aconteceram, estiagem, muitos produtores perderam, né? E é que estão nos acompanhando, nós sabemos disso. Como que a sua avaliação foi de toda ruim essa safra 18-19 para o Mato Grosso do Sul? Olha, as tecnologias que a gente vem colocando no campo, genética, perfil de solo, a braquiária com milho consorciada, a qualidade do plantio direto, ela te traz uma estabilidade melhor no sistema. Então, se a gente falasse nos anos 80, 90, num intempério desse, como houve lá atrás, acho que foi em 84, nós colhemos 20 sacos por hectare. Esse ano a gente conseguiu sair acima de 50 sacos. Dentro do nosso negócio agrícola, eu acho que a gente está se saindo bem. Quem tinha um bom planejamento, usando a técnica e o que tem disponível no mercado de bom, ele conseguiu se defender um pouquinho mais. Qual que é o perfil do produtor que se defendeu melhor nessa safra aqui no Mato Grosso do Sul, para a soja? Olha, é um perfil altamente técnico, que tem uma boa consultoria, que escuta as fundações, tanto a MS como a Chapadão. Tu tem que estar muito ligado à área de pesquisa e vendo o que plantou de bom mais tarde também. O teu plantio ele tem que começar em setembro mesmo, mas você tem que colocar em ciclos, né? Teu plantio tem que começar em setembro e terminar final de outubro, começo de novembro, para que se der uma seca em determinado momento não pegue toda a tua área. Então você divide em 3 partes e faz um jogo. Nosso estado não tem um clima muito definido, então você precisa ter essa estratégia bem colocada para conseguir se defender do clima que nós não dominamos. Então você olhe tudo que você consegue dominar, as ferramentas que tem e se organize para se defender dos intempéries. Hoje, com 96%, né, da área colhida de soja, qual que é a expectativa para a colheita final no Mato Grosso do Sul? Nós estamos com 50 sacos por hectare, nós vamos aí com 9 milhões de toneladas, teve um crescimento bom de área, então em produção a queda não é muito grande, em produtividade é uma queda bem acentuada. Bom, e se a soja está concluindo colheita, nós sabemos que vai colhendo a soja, já começa o trabalho de cultivo do milho de segunda safra, né? Como é que está esse trabalho no Mato Grosso do Sul? O milho ele está com 98% da área já plantada. Por que soja está em 96%, milho em 98%? Porque não se planta tudo com milho. Muitos produtores optam por colocar braquiária, colocar milheto, aveia. O feijão deu um bom preço, tem produtores colocando feijão também. É importante dar essa variada também, né? A rotação de cultura é essencial para o sucesso do produtor rural. E então está em 98%, estamos atrasados, a melhor janela é encerrar em 10 de março, mas devido a esses 13 dias de chuva que nós tivemos da semana passada para trás, que seguraram nós no término de soja e não podemos entrar para terminar o milho também, né? O produto já está todo na lavoura, o adubo, os insumos, né? O produtor acaba plantando, tirando um pouco de tecnologia, mas ele ajuda a custear a fazenda, esse milho do tarde, vamos chamar assim. Juliano, no país inteiro, nas áreas de produção, há um clima positivo em relação a esse milho na campanha 18-19. Qual que é o sentimento da ProSoja aqui no Mato Grosso do Sul em relação a essa safra de milho, segunda safra de milho 18-19? Olha, as informações que a gente tem dos técnicos do SIGA, que rodam o estado inteiro, da rodagem nossa também, nosso milho está excelente. Temos milho já em milho verde, milho em enchimento de grão, muito milho pendoando. Essa semana de chuva que atrapalhou a soja trouxe benefício muito grande para o milho. As lavouras estão muito boas, com uma capacidade produtiva excelente. Precisamos tomar cuidado com a parte de fungicidas agora e pulgão e algumas pragas que chegam nessa fase. O milho aqui no Mato Grosso do Sul já tem uma estimativa de produção, Juliano? Nós estamos com 78 sacos por hectare, o que daria hoje cerca de 9 milhões e 100 toneladas. Eu acredito, meu sentimento é que a gente vai aumentar esse número. Em relação, o produtor sempre gosta de falar de preço, né? Os preços do milho aparentemente vêm com uma solidificação. Claro que quando a gente tiver colheita, isso deve mudar, porque você tem uma oferta muito maior do produto. Mas vem interessante nesse momento para o agricultor, Juliano? Olha, hoje nós temos mercado futuro de milho a R$ 24,00. Já tivemos 28, 27, 26. O mercado vem andando. Nós temos que estar de olho no dólar,
que se o dólar cair, nós não conseguimos exportar milho, fica represado no mercado interno e daí cai. Quem precisar de fluxo de caixa de julho a setembro, provavelmente fica uma época ruim para vender milho. Então, aproveitar os bons momentos com cautela, porque não domina o tempo, e no milho nós temos, além da seca, a geada, né, que pode vir. A gente sabe que a cada 10 anos, 8 tem geada em junho, com maior ou menor intensidade. Então, não podemos vender além de um número X que cada um tem na sua propriedade. Mas nós temos que aproveitar os bons momentos do mercado. Juliano, para encerrar, é claro que essa safra 2018-2019, ela não trouxe o melhor cenário, né? Nós poderíamos ter um clima melhor, com essa área maior que ficou de soja, provavelmente os resultados de volume seriam muito mais interessantes. Mas, se acabasse agora, né, desenhado o cenário até este momento, somando soja e milho, a safra é boa? É uma safra mediana, eu acredito que ela fique melhor no milho, mas é uma safra sofrida, uma safra comprida, começada aí dia 10, 15 de janeiro, terminando aí dentro de abril. Eu não lembro de uma safra tão longa e tão penosa. Você sai dentro de uma mesma propriedade de produtividade de 25 sacos a 70 sacos por hectare. Então, depois, uma esperança de sua última soja sair bem, acontece essa chuva, abre grão, arde soja, como diz, uma hora seca, uma hora excesso de chuva, é uma safra assim que deu muita emoção para a gente, né? Com emoção no sentido ruim da palavra. Ruim. Foi uma safra que judiou do produtor rural, escaldou o produtor rural. É o nosso negócio, a gente é uma indústria a céu aberto, trabalhamos no agro, dependemos de São Pedro, e é o que a gente gosta de fazer, o que a gente faz bem feito, né? Tá certo, Juliano. Agradeço a sua participação na Agricultura BR. Muito obrigado, é um prazer, a ProSoja está à disposição. Obrigado pela participação aqui no Canal do Boi. Bom, são 12 horas e 54 minutos e por aqui a gente vai para mais um intervalo comercial, mas você vai ver logo depois do intervalo que a qualidade superior da carne bovina garante aí uma maior rentabilidade ao pecuarista. Eu volto já. Já estamos de volta e você segue acompanhando o que é destaque no agronegócio, acompanhando essa edição aqui do Agricultura BR. Como eu adiantei agora há pouco, nós vamos falar sobre a melhora da qualidade da carne também, possibilitando melhores ganhos aos pecuaristas. A busca pelos resultados, melhores resultados na pecuária, assim como a garantia de uma qualidade de carne, é sem dúvida fatores mais almejados pelo pecuarista. E o Fabiano Reis conduziu aqui uma conversa com o diretor técnico da ANCP, o Argel Silveira, e também com o médico veterinário Lorival Lucena, sobre carne, rentabilidade, aliás, e qualidade do produto dentro do projeto Pecuária BR. Acompanhe. E o Agricultura BR traz agora uma discussão muito interessante para a pecuária brasileira. Algo que se persegue todos os dias nas fazendas, mas que quando se tem esse resultado, principalmente quando se envolvem projetos, programas que fazem com que a pecuária do país ela se sobressaia, aí sim merece ter essa conversa. Para falar a respeito de produção de animais de alta performance, de alta qualidade, e também rentabilidade, resultados no rendimento de carcaça muito superiores na produção de carne, eu vou receber aqui nos nossos estúdios, já estão aqui comigo, dois convidados muito especiais. Eu converso com o diretor técnico da ANCP, Argel Silveira, que está aqui conosco, nosso convidado. Obrigado, Argel, por estar aqui com a gente no Agricultura BR, no Canal do Boi. E Lorival Lucena, ele que é médico veterinário do Pecuária BR, grande parceiro, e que vão conversar conosco aqui a respeito de como chegar a esses resultados. Olha, é um prazer recebê-los aqui no programa, já faz tempo que a gente não conversa e essa formação aqui não tinha acontecido, né? Inédita. Produção de animais de qualidade. Vamos começar pela história. Para chegar numa carne com resultado, com marmoreio adequado, com aquilo que o mercado espera, demanda muito trabalho, não é fácil. E aí você precisa de tecnologia, precisa de investimento, você precisa de gente aplicada, foco e por aí vai. Como que se alcança hoje esses resultados? Vou fazer essa mesma pergunta para os dois. Quero começar com o Lorival. Lorival,
Como que se chegam a esses resultados? Uma boa tarde para você. Boa tarde, Fabiano. Veja bem, é uma questão de critérios, né? Estabelecer um objetivo muito claro de onde você quer chegar, junto às propriedades, fazer a tarefa adequadamente, né? Para que nós possamos produzir animais realmente superiores em termos de qualidade de carne e também, aliado à indústria e ao varejo, uma condição que essa carne possa chegar de uma melhor maneira ao consumidor final, que é, né, talvez o elo principal aí de toda a cadeia produtiva. Ageu Silveira, uma boa tarde para você. Como chegar a esses resultados? A gente vive uma situação no Brasil que é saudável, que é a competição pelo espaço físico de produção. Então a gente concorre com porco, frango, peixe pelo mercado de carne e concorre com as outras atividades pelo espaço físico de produção, né? Onde está se criando boi, é possível plantar cana, plantar eucalipto, plantar soja. Isso daí tem uma parte saudável, que é o produtor poder buscar a atividade que melhor remunera. Agora, ao mesmo tempo, quando a gente vê que nós temos produtores do Mato Grosso do Sul arrendando suas áreas para eucalipto R$300 por ano, significa que esse produtor não está conseguindo ganhar isso com pecuária. E isso é uma preocupação nossa e o grande desafio nosso, ao mesmo tempo, a gente sabe de criadores aí ganhando mais de R$1.000 por hectare. O que muda numa situação ou noutra? A aplicação de tecnologias. Esse é o grande desafio que a gente tem, e eu saúdo a Pecuária BR de ter essa preocupação, de ser um projeto comprometido com o uso de tecnologia. As tecnologias estão disponíveis, elas são fáceis de aplicar, a gente precisa buscar a tecnologia para aumentar a rentabilidade. Lorival, em relação às propriedades que participam do projeto Pecuária BR, do programa Pecuária BR, existe um protocolo de aplicação dessas tecnologias, dessas técnicas? Como é que isso funciona para chegar aos resultados que nós temos vistos nos últimos anos? Que isso é uma construção, é um trabalho que vem sendo feito dia a dia, ano a ano, para chegar no resultado. Não chega da noite para o dia. Mas ele veio com uma proporção extremamente relevante para o cenário do país. Como é que houve essa construção dentro do... Veja bem, o projeto Pecuária BR, ele fomenta a aplicação de tecnologias adaptadas a cada realidade das propriedades, mas que tem como propósito o avanço produtivo e o avanço principalmente na rentabilidade das fazendas com uma gestão melhor, uma organização melhor do ambiente produtivo e, consequentemente, a gente poder desfrutar mais dessa produção, tanto em quantidade como em qualidade. Então, eu acredito que o ponto forte do projeto foi realmente fazer com que o produtor acreditasse que ele poderia produzir mais e melhor, dentro de critérios, né, que o projeto dá o suporte, e assim ele ia avançando nessas conquistas aí de se colocar de maneira segura nesse mercado pecuário. Ageu, a procura desses produtores rurais, a gente usou o exemplo do Pecuária BR, mas dos pecuaristas no geral, que vão buscar tecnologia, novas técnicas, em busca também de rentabilidade. Evidentemente que se tem, é uma atividade econômica, ela precisa ter esse resultado. É o que o agricultor faz há muito tempo. Nesse aspecto, essa pecuária tecnológica, pecuária de precisão, que busca o desenvolvimento, os resultados são tão expressivos quanto em qualquer outra atividade ou cultura agrícola. Exato. Por exemplo, um dos focos do projeto, que aliás é coordenado pelo Lorival, né? Então a gente vai estar trabalhando em conjunto e ele vai ser o nosso coordenador de todo o projeto. Um dos focos é melhorar a qualidade do produto. Quando a gente olha só a qualidade de carne, o Brasil historicamente é um grande exportador de carne, commodity. Nós vendemos nossa carne lá fora entre $2.500 e $3.000 a tonelada, enquanto o Uruguai e Argentina vendem pelo dobro, tá? Vende por $6.000. Como explicar, no caso do Uruguai, que não tem 5% do tamanho do rebanho brasileiro, eles venderem com valor agregado muito maior do que o nosso, qualidade de carne. E o legal de tudo isso é que a tecnologia está aí, tanto de rendimento, como de gordura, como de marmoreio, como de maciez, a tecnologia hoje está disponível. O que é os nossos desafios? Trazer essa tecnologia para dentro do projeto para que, num futuro próximo, essas fazendas possam obter um valor maior pelo seu produto, né? Então,
a gente citou um exemplo de uma tecnologia que é de qualidade de carne, depois a gente poderia estar falando de crescimento, de materno, de temperamento, de fertilidade, de eficiência alimentar e de tantas outras tecnologias disponíveis. A gente se ateve apenas a um quesito, que é a qualidade de carne. Em relação a esses animais, Lorival, qual que é o animal hoje, perfil dos animais que vocês estão trabalhando? Qual que é o perfil que vocês buscam? O Argel falou aqui de um assunto muito importante, que é o Brasil, né, o pecuarista brasileiro já produzir carne de qualidade já há algum tempo. Aí você tem iniciativas muito interessantes, né, mas a percepção internacional de mercado acaba colocando um preço que não é tão interessante como acontece com o Uruguai, com a Argentina, que tem uma valorização melhor. Qual que é, falando do animal que vai gerar essa carne, qual que é o perfil hoje que no projeto, que no trabalho que você executa todos os dias, que você tem buscado? Qual que é esse animal? Bom, é o animal que vai dar uma condição de uma carne, né, saborosa, uma carne macia e uma carne que agrada o mercado consumidor. Nós temos dado ênfase ao zebuíno, né, especificamente a raça Nelore, que é uma raça bastante difundida, eu diria que mais de 90% dos animais de corte avançou-se com essa raça, né? Então, a ênfase está no Nelore, em qualificar essa genética Nelore para que ela possa nos dar esse perfil de carne, vamos chamar assim, né? É óbvio que algum dos parceiros faz a opção por cruzamentos, né? Cruzamento com genética Angus e outras raças, para que a gente possa ter também precocidade e também essa condição de uma carne de melhor qualidade. Então, o perfil é que ele é adaptado à realidade da propriedade, mas que possa atender o mercado nas suas exigências. Falando dessa carne de qualidade, principalmente na raça Nelore, Argel, que, como o Lorival destacou, é a maior parte, né, do racial brasileiro. Nelore produz uma carne de qualidade tão boa, tão saborosa, quanto um animal de sangue europeu. E essa afirmação, apesar de ser até nova, né, quando nós temos visto agora algumas experiências, algumas degustações, principalmente resultados, né, das análises que estão sendo feitas de alguns abates, tem apontado para isso. É possível isso, hoje, a gente ter esse cenário com o Nelore, Gil? É possível, a tecnologia está aí. A gente tem hoje a tecnologia genômica, nós temos hoje a tecnologia de ultrassonografia de carcaça, a gente tem hoje, no caso da NCP2, laboratórios de qualidade de carne credenciados. Então, é possível sim, e a gente vai em busca, porque a tecnologia ela só é viável quando ela traz ganho para a propriedade. Não existe tecnologia que é viável se ela não for rentável, né? E a gente vai buscar não só essa tecnologia, como todas as outras, no sentido de aumentar a rentabilidade. E na hora que o produtor tem informações do seu rebanho, é muito fácil tomar decisão. Quando você tem toda a informação do seu rebanho, as decisões de cada produtor são muito fáceis de tomar. Por exemplo, vamos descartar até onde? Quais vacas? Com que critérios, né? Ou quais vacas nós vamos ficar com elas? Ou novilhas, né? Na hora que a gente tiver todas essas informações, que a gente rapidamente vai ter informações de qualidade, as tomadas de decisão de cada fazenda vão ser naturais e muito fáceis, né? E buscando sempre aumento em rentabilidade, a gente tem hoje 33 DEPs à disposição, e o produtor pode escolher, dentre essas 33, quais as que ele quer focar nas mais diversas áreas. Essa pressão de seleção, Lorival, nos animais do Pecuária BR, como é que ela ocorre nas fazendas? As fazendas têm características, né, diferentes, estão às vezes em localidades também diferentes uma da outra, né, e você passa por elas e cada uma vai vivendo a sua realidade. Como é que a pressão de seleção ela é exercida para ter uma performance, né, de produção de carne parelha, que seja parecida uma com a outra? Veja bem, nós procuramos fazer um incremento genético, né, através do uso de técnicas como a inseminação artificial em tempo fixo, do uso, às vezes, de transferência de embriões, em menor escala, obviamente, mas o que nós precisamos é incrementar os genes que nós precisamos ter no rebanho para que nós possamos entrar no processo seletivo, né, estabelecer réguas de corte de acordo com o modelo de avaliação que a NCP passa agora a nos proporcionar,
tá? Para que assim nós possamos, olha, nivelar o rebanho de uma maneira produtiva e adequada ao que nós pretendemos enquanto projeto pecuário e enquanto propriedade que quer ter mais rentabilidade. E nisso, Ageu, a escolha do reprodutor, né, da genética bovina que vai fazer a cobertura nessas vacas é fundamental, né, porque você vai trazendo ano a ano uma espécie de revolução para você conseguir inserir essas características que o Lorival acabou de citar. Não tenha dúvida que é importante, né? E nesse quesito a gente tem que dar os parabéns à Pecuária BR, que tem comprado e adquirido genética de touros importantes. Aí o Henrique, o Renho Pony, que são 2 touros aí que hoje pertencem à família de maior sucesso na pecuária atual. Então, eles estão cobertos. Mas muito mais do que trazer genética importante é usar o touro correto para cada vaca, né? Identificar as qualidades e as deficiências de cada vaca e direcionar o touro correto para cada uma delas, que agora com esse trabalho nessa parceria, e te confesso que eu estou muito animado, porque a gente tem a grande chance de fazer um trabalho que vai servir de referência para a seleção dos zebuínos. A gente teve algumas reuniões, o pessoal está com muita vontade de usar as tecnologias, e esse trabalho, lógico que em pecuária, o curto prazo são 3, 4 anos, né? Nós estamos falando agora de inseminar no final do ano, que vai nascer no outro e vai ser abatido daqui a 3 anos, né? Na verdade, hoje, 3 anos e meio. Então, o nosso curto prazo, ele tem um período, mesmo na pecuária de ciclo curto, de um tempo. Mas a gente tendo o rumo certo e o uso intensivo de tecnologias, pode ter certeza que a gente vai alcançar grandes metas, grandes resultados, e é isso que a gente está muito animado aqui nessa parceria. Lorival, o Ageu citou a questão do tempo, né? A questão de essa tecnologia, a aplicação dela, evolução de rebanho. Fala em evolução, desde quando o Pecuária BR começou, ou desde quando você começou a atuar com ele, se você fosse avaliar o avanço que teve nos rebanhos que compõem essa iniciativa, o que se avançou? O que se trouxe assim, de resultado que mudou as propriedades que estão fazendo parte dele? Eu diria que vários pontos, né? Talvez o principal dele foi fazer com que os envolvidos nas propriedades tivessem a consciência que era possível fazer melhor, que era possível tornar uma pecuária mais rentável. Então, nós tivemos avanços em precocidade, né? Nós temos hoje fêmea sendo inseminado aos seus 11, 12, 13 meses e já produzindo aos 2 anos de idade, enquanto ela estaria ainda entrando em monta, em outra situação, ela já está deixando um bezerro, já está deixando uma geração. Nós temos avanços no incremento de técnicas como a inseminação artificial, propriedades de regiões pantaneiras que invernadas muito extensas, não tinham condições de fazer as inseminações por observação de cio, e hoje insemina mais de 90% de suas matrizes, incrementando genética de qualidade, produzindo bezerros superiores. Então, pontos como esses, além da própria gestão que é visível, né, de organização de um modelo produtivo viável para essas propriedades, tornou o projeto crescente em evolução dentro da expectativa desses parceiros produtores e eu acredito até mesmo dos parceiros que fornecem as tecnologias para nós, né? Deixa eu fazer uma pergunta complementar, Lorival. Qual que é assim, você lida com esses animais, com as equipes, com os proprietários também, qual que é o sentimento desses produtores rurais e das pessoas que trabalham, estão diretamente ligados em cada uma das fazendas? O que mudou para eles? Como é que eles estão enxergando esses resultados? Eu acho que o foco está na qualidade de vida, não só pessoal, familiar, mas profissional. Eu percebo neles que eles se profissionalizaram mais, eles se tornaram assim, mais observadores de detalhes, né? Eles passaram a ter um controle melhor da situação. Então isso fez com que eles evoluíssem como pessoa e como profissionais. É muito bom chegar na casa de um funcionário e você ver a casa pintada, organizada, com seu carrinho para ele sair ao final de semana se necessário, né? Atender os seus filhos à escola. Isso a gente percebeu no projeto após estar
entrando em cada uma dessas fazendas, que os funcionários se sentem gratificados. No início havia uma preocupação, lhe confesso, né? Que mudança será essa? A mudança foi para melhor e eles mesmos podem dizer isso diretamente. É uma mudança cultural, Ageu, bastante importante para a pecuária. Nas propriedades que você já atuou, que você conhece, você já viu situações como essa ocorrendo para a cultura dos trabalhadores, de quem trabalha direto com a fazenda, mas principalmente uma evolução tão rápida de rebanho, de melhoria por aplicação de tecnologias? Certamente hoje é uma necessidade, Fabiano. Antigamente isso era um diferencial, né? Eu tive o privilégio de estar trabalhando com tecnologia desde a década de 80, então era um privilégio. Quem usava se diferenciava muito. Hoje virou uma necessidade, né? Uma necessidade de sobrevivência. Não dá para ficar no mercado sem ferramentas adequadas. Não dá mais. A gente precisa tecnificar as propriedades. Os programas de melhoramento genético, na fase número 1, a gente focou muito nos selecionadores. E agora, na fase 2, a gente vem focando no consumidor dessa genética. Porque quando você compra uma genética errada, o único que toma o prejuízo é a própria fazenda. Então, o produtor ele tem que estar muito atento a comprar o adubo, a vacina, a produzir de forma econômica, né? E a gente vê hoje, né? Eu tenho o privilégio hoje de viajar o Brasil de sul a norte. Pra você ter uma ideia, o ano passado a gente andou em 21 estados e esse ano eu já perdi a conta, mas ele já andou em muitos, né? E isso tem me permitido ver realidades diferentes, ver que tem gente competente em todos os lugares, e o produtor está muito atento, que ele precisa produzir mais, porque o custo a gente não tem muito pouco como reduzir o custo, né? Tem muita coisa, o valor da arroba e tal, tem muita coisa que não está na nossa mão. O que está na nossa mão é aumentar a produtividade, e os produtores são conscientes disso e trabalhando. E essa parceria que a gente tem aqui com a Pecuária BR, eu acho que vai ser uma parceria de referência pela vontade que eles têm de usar essas tecnologias e, muito mais que vontade, a condição que esse projeto tem de mostrar resultados que façam referência, né, de ser um modelo de produtividade aí para o Brasil, né? A gente tem visto isso aqui como uma oportunidade única da gente desenvolver um trabalho de médio e longo prazo para a gente ser referência, né? Transformar esses criadores em unidades de demonstração. Falar em unidade de demonstração, eu vou pedir para a minha equipe aqui, ela posicionar, tem umas imagens que foram montadas com alguns cortes, já o corte pronto para ir para o consumidor, de parte dessa produção do Pecuária BR. Ó, agora é pouco mais de 13 horas no horário de Brasília. Vocês já almoçaram, senhores? Ainda não. Ainda não também não, então tá igual. Vai deixar com água na boca. Deixa, porque os cortes acabam chamando bastante atenção. Pode colocar para todo mundo em casa ver também. E Lorival, quando nós vemos esse produto, aqui ele já está pronto. Isso aqui são carnes que corte pronto para comercialização numa boutique de carne em Campo Grande. Olha só, no Mato Grosso do Sul, nós estamos falando de animais que predomina a raça Nelore aqui. E eu estou vendo ali na característica da carne algo que não é comum, mas que o Pecuária BR chegou. Dá para você falar um pouco sobre isso, Lorival, por favor? É visível, Fabiano, como ela tem uma gordura entremeada nas suas fibras musculares, né? Isso aí significa suculência, sabor agradável, né? O prazer de se comer uma carne de qualidade. Tá? E certamente por ser um animal jovem, que assim nós sabemos, será uma carne muito macia, muito macia. Está aí um padrão que o Nelore tem condições de apresentar, né, com essa tecnologia que o Ageu comentou, de genes que precisam entrar nessa raça para poder qualificar mais a sua carne e assim ser competitiva com outras raças aí de maneira igual. Ageu, você que viaja o país inteiro e trabalha com isso há tanto tempo, em grandes empresas e agora na NCP, me diga uma coisa, esses resultados para a qualidade de carne, para a produção brasileira, isso merece uma comercialização também, uma situação de marketing, é uma carne que é tão boa ou melhor do que as que nós experimentamos em mercados que são mais reconhecidos, como a gente citou há pouco, da Argentina e também Uruguai.
A gente tem hoje a tecnologia para produzir essa carne. Tá? A tecnologia está dominada, é possível a gente produzir carne de qualidade. Na hora que o Brasil se conscientizar que tem que melhorar a sua qualidade de carne, não tem dúvida que o mundo não vai conseguir competir com a gente em termos de custo de produção. Então a gente vai ficar... o Nelore vai passar a ser a principal raça de corte do mundo, tranquilamente. Tem alguns americanos vindo aqui e dizendo, olha, o Nelore tem tudo para se transformar na principal raça de corte do mundo. A única questão que a gente talvez não entre são alguns países que é muito frio e que os zebuínos têm dificuldade lá, mas isso aí é um percentual muito pequeno, tipo Canadá e alguns outros. Mas na grande maioria do mundo nós vamos entrar em maior ou menor escala de contribuição de produção. Para isso a gente tem que mexer em qualidade de carne e a tecnologia está disponível, né? Se eu pudesse humildemente fazer uma sugestão às nossas autoridades, é que encampasse isso como a meta número 1 nossa. Tá? A gente recentemente, vê investir em pesquisas nas mais diversas áreas, né? E se investe milhões de pesquisas, e essa deveria, na minha opinião, ser a prioridade número 1 do nosso governo, porque na hora que a gente conseguir isso, a gente tem um impacto muito grande no valor da arroba. E isso vai refletir para toda a cadeia, e inclusive para os nossos consumidores, porque 80% da carne que nós produzimos é consumida pelos brasileiros. Tá certo, Ageu. Lorival, eu estava pensando aqui, eu estou vendo os resultados, né, de produção, a gente falou um pouco a respeito de como esse trabalho feito nas fazendas, e eu vou fazer 2 perguntas, vou incorporar o telespectador. Como consumidor, ele me perguntar o seguinte, onde eu faço a aquisição? Já falei que é uma boutique de carne em Campo Grande que nós temos para fazer isso. Como produtor rural, eu perguntaria o seguinte, como é que eu faço para integrar e conhecer um pouco mais do trabalho do Pecuária BR? Estamos abertos, as portas estão abertas, né? É só vir nos procurar, nós esclarecemos todas as dúvidas, como se funciona a aplicação dessas tecnologias diretamente nas suas propriedades e, principalmente, como é que seria essa relação de parceria, né? Porque o foco o que é? Da porteira para dentro nós fazemos o melhor, né? Dentro de custos estabelecidos para que isso deixe resultados positivos, e da porteira para fora que a gente avance nessa questão de qualidade para conquistar nichos de mercados que sejam favoráveis a pagar melhor. E uma vez pagando, é óbvio que isso reverte, né, em condições até para reinvestir mais na propriedade e todo o processo ser interessante. Então, estamos abertos aqui no SBA, né, o projeto Pecuária BR é um projeto do Sistema Brasileiro do Agronegócio, é um projeto para o Brasil, começou em fazendas pantaneiras e hoje está estendendo isso aí, e acredito que todos serão bem-vindos. É isso aí, por aqui agora é hora de mais um intervalo comercial, são 13 horas e 21 minutos e depois do intervalo você vai ver que a Conab está realizando uma pesquisa sobre a safra da cana-de-açúcar no estado de São Paulo. Te trago todos os detalhes desta matéria daqui a pouco, depois do intervalo. Fica por aí. Já estamos de volta e em São Paulo, técnicos da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, estão a campo, buscando informações sobre a safra da cana-de-açúcar. Quem está acompanhando esse trabalho por lá e traz as informações para a gente é o repórter Gustavo D'Angelo. Os dados serão coletados até o dia 6 de abril em mais de 170 usinas de açúcar e álcool do estado de São Paulo. Esse trabalho, além de consolidar os números da atual safra de cana, também dará início às pesquisas do produto para o ciclo 2019-2020, com as perspectivas para a nova safra da cultura. A pesquisa está sendo realizada principalmente nas regiões de Ribeirão Preto, Piracicaba e Noroeste Paulista. Ao todo, serão 15 dias de visitas a campo, uma vez que São Paulo é responsável por mais de 50% da produção de cana-de-açúcar do país. As informações são obtidas junto aos departamentos agrícola e industrial das unidades processadoras e incluem desde a atualização da área e produtividade até a colheita. Os números do 4º levantamento da safra 2018-2019 da cana-de-açúcar serão divulgados no site da companhia no dia 23 de abril, junto com as informações da cultura em todo o país.
Já o primeiro levantamento da safra 2019-2020 será publicado no mês de maio. De Araçatuba, São Paulo, Gustavo D'Angelo. Obrigado, Gustavo. E 2 propriedades rurais serão ofertadas agora no mês de abril em leilões judiciais aqui no Sistema Brasileiro do Agronegócio. São as fazendas Sigma, que estão localizadas em Porto dos Gaúchos e também Tapurá. São propriedades aptas para o cultivo de soja e também de milho. Acompanhe as informações. O município de Porto dos Gaúchos está situado a 650 quilômetros a noroeste da capital Cuiabá. Possui terras férteis em áreas planas. É ideal para a produção de grãos. Após colher a soja, os produtores seguem agora em plena segunda safra de milho e feijão. É lá que se encontra o lote 1 do leilão. A Fazenda Vale do Verde 8, que possui área de 740 hectares da gleba Alvorada ou gleba CBPO. Cravado no meio norte de Mato Grosso, o município de Tapurá é um importante polo do agronegócio no estado. Atualmente, a região trabalha as segundas safras de milho, de algodão e de feijão. Tapurá é considerada a capital da suinocultura no estado. É neste ambiente marcado por intensa atividade agropecuária que está o lote 2 do leilão. Um imóvel rural com a área de 890 hectares, destacado de área maior. O leilão será conduzido em 2 praças. A primeira praça terá início em 8 de abril às 2 da tarde. Se nos 3 dias após o início da primeira praça não houver lance igual ou superior à avaliação do bem, a segunda praça terá início sem interrupção em 11 de abril com encerramento marcado para 3 de maio. E atenção para a condição. O valor mínimo para a venda em segunda praça corresponderá a 50% do valor de avaliação atualizado pelo INPC do IBGE até fevereiro de 2019. Os interessados poderão acessar o site da leiloeira www.lute.com.br/lote/Fazenda Sigma ou pelo telefone 11 3047 9800. Bom, e essas foram as informações desta edição do Agricultura BR. Agradeço demais o carinho da sua companhia, sua audiência. Amanhã, Fabiano já está de volta. A gente volta a se encontrar numa outra oportunidade. Uma ótima tarde, uma excelente semana para você. Até mais.